A economia do Canadá é uma das mais avançadas e diversificadas do mundo, com uma mistura de indústrias de recursos naturais, manufatura e serviços. O país tem uma política comercial aberta e é um grande exportador de commodities e produtos manufaturados. Exportações. O Canadá é o 10º maior exportador do mundo, com um volume de exportação de 447,3 bilhões de dólares em 2020. Segundo dados do World Bank, os principais produtos exportados pelo país incluem petróleo, gás natural, madeira, minérios, equipamentos de transporte, produtos químicos, alimentos e produtos manufaturados em geral. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações do Canadá, recebendo cerca de 3/4 das exportações totais do país. Outros importantes parceiros comerciais incluem China, Reino Unido, Japão e México. Os recursos naturais são uma parte significativa da economia do Canadá, com o país sendo um grande produtor e exportador de petróleo, gás natural, madeira, minérios e outros recursos naturais. A indústria de energia, em particular, é um setor importante da economia canadense, com o país tendo a terceira maior reserva de petróleo do mundo, atrás apenas da Venezuela e da Arábia Saudita. A indústria manufatureira é uma parte significativa da economia do Canadá, respondendo por cerca de 10% do PIB do país. Os principais setores manufatureiros incluem o de equipamentos de transporte, incluindo aeronaves, automóveis e peças de automóveis, bem como o setor de produtos químicos e de equipamentos eletrônicos. O setor de serviços é a maior parte da economia do Canadá, respondendo por cerca de 70% do PIB do país. Os principais setores de serviços incluem o financeiro, o de varejo, o de turismo e o de tecnologia da informação. O Canadá é um defensor da política comercial aberta e é um membro ativo de várias organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a Aliança do Pacífico e o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O país também tem vários acordos bilaterais de livre comércio com outros países. A economia do Canadá é diversificada e se concentra em uma variedade de setores, incluindo recursos naturais, manufatura de serviços. O país é um importante exportador de commodities e produtos manufaturados, com os Estados Unidos sendo o principal destino de suas exportações. O Canadá tem uma política comercial aberta e é membro ativo de várias organizações internacionais, bem como tendo vários acordos bilaterais de livre comércio com outros países. Além disso, é importante destacar que a economia do Canadá é considerada uma das mais estáveis e prósperas do mundo. O país tem um sistema bancário sólido e um alto nível de transparência e integridade em seus negócios, o que atrai investimentos estrangeiros e ajuda a manter a estabilidade financeira. Outro ponto importante é que o governo canadense tem um papel ativo na economia, com políticas públicas que buscam estimular o crescimento econômico e reduzir a desigualdade social. Isso inclui programas de investimento em infraestrutura, incentivos fiscais para empresas e políticas de redistribuição de renda. Em relação às exportações, vale destacar que o Canadá tem um forte relacionamento comercial com os Estados Unidos, o que tem sido positivo em muitos aspectos, mas também cria uma dependência econômica em relação ao mercado americano.
Isso pode ser um desafio em tempos de incerteza econômica, políticas comerciais protecionistas adotadas pelos Estados Unidos. Outro ponto a ser observado é que a economia do Canadá é fortemente influenciada pelos preços dos commodities, especialmente o petróleo. Isso pode levar a variações significativas na economia do país e em sua balança comercial, que pode ser afetada pela flutuação dos preços dos commodities nos mercados internacionais. O Canadá é um importante produtor de petróleo, gás natural e outros recursos energéticos. De acordo com dados do governo canadense, em 2020, o país produziu cerca de 5,5 milhões de barris de petróleo por dia e 16,3 bilhões de metros cúbicos de gás natural por dia. O setor de petróleo e gás é uma importante fonte de emprego e renda em muitas regiões do Canadá. No entanto, a indústria tem enfrentado desafios nos últimos anos devido à queda dos preços do petróleo e à preocupação crescente com a mudança climática. Além do petróleo e do gás natural, o Canadá tem um grande potencial para a energia renovável, especialmente a energia hidrelétrica. O país é um dos maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo. Outras fontes de energia renovável, como a energia eólica e solar, estão em crescimento no Canadá, impulsionadas por políticas governamentais de incentivo à energia limpa e pela demanda do setor privado por energia renovável. O governo canadense tem uma meta ambiciosa de atingir zero emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050, o que deve impulsionar ainda mais o setor de energia renovável no país. O Canadá é um dos países mais acolhedores e receptivos do mundo para imigrantes, com um sistema de imigração bem desenvolvido e políticas governamentais favoráveis à imigração. A imigração tem sido uma parte importante da história e da identidade do país, e os imigrantes são valorizados por suas contribuições para a diversidade cultural e o crescimento econômico do país. O processo de imigração do Canadá é gerenciado pelo governo federal, através do Departamento de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá. Existem várias categorias de imigração para o Canadá, incluindo imigração econômica, reunificação familiar, refugiados e pessoas protegidas, e programas especiais para imigrantes temporários, como estudantes internacionais e trabalhadores estrangeiros temporários. A imigração econômica é uma das principais categorias de imigração para o Canadá. Os candidatos qualificados são avaliados através de um sistema de pontos que leva em consideração fatores como idade, educação, experiência de trabalho, habilidades linguísticas e outros fatores. Os candidatos bem-sucedidos são convidados a se candidatar à residência permanente no Canadá. Embora haja algumas pessoas que optam por deixar o Canadá e se mudar para os Estados Unidos, é importante notar que o Canadá ainda é um destino popular para imigrantes e continua a atrair um grande número de pessoas de todo o mundo. Dito isso, existem algumas razões pelas quais algumas pessoas podem optar por deixar o Canadá e se mudar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a maior economia do mundo, oferecendo a ampla variedade de oportunidades de trabalho em diversos setores. Algumas pessoas podem achar que há mais oportunidades de emprego nos Estados Unidos do que no Canadá, especialmente em áreas como tecnologia, finanças e entretenimento. Algumas pessoas podem achar que o clima de negócio dos Estados Unidos é mais favorável do que no Canadá, com menos regulamentações e impostos mais baixos em alguns casos. Algumas pessoas podem ter familiares ou amigos nos Estados Unidos e optar por se mudar para estar mais próximos deles.
Embora o Canadá seja conhecido por ser um país acolhedor e tolerante, algumas pessoas podem preferir o estilo de vida e a cultura dos Estados Unidos. No entanto, é importante lembrar que o Canadá ainda é um país atraente para muitas pessoas, com uma economia forte, serviços públicos de alta qualidade, baixos índices de criminalidade e uma política de imigração bem estabelecida e receptiva. Cada pessoa tem suas próprias razões para escolher onde viver e trabalhar. E a escolha entre o Canadá e os Estados Unidos é uma decisão pessoal que depende de uma variedade de fatores. Se vocês gostaram de todas essas informações, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que vamos trazer aqui para vocês.